Olá, bom dia, quinta-feira, 18 de junho. O senador Jacques Wagner é alvo da Polícia Federal em nova fase da Operação Compliance Zero, acusado de receber vantagens ilícitas. Ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, também é alvo de mandados. Às vésperas da análise da prisão domiciliar, Jair Bolsonaro confirma ao Supremo que pistola apreendida em blitz é dele. Lula rebate Trump no G7, chama a tarifa contra o Brasil de desaforo e diz que o presidente americano não deve se meter nas eleições brasileiras. E o Irã e os Estados Unidos assinam um acordo que amplia o cessar-fogo e abre negociações sobre o programa nuclear iraniano. A gente vai te contar tudo sobre isso hoje. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. O senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, é um dos alvos da Polícia Federal na nona fase da Operação Compliance Zero. A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A PF apura se o parlamentar teria atuado a favor de projetos de interesse do Banco Master no Congresso. Entre eles, a chamada Emenda Master e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado. Em contrapartida, os investigadores suspeitam que o senador tenha recebido vantagens indevidas, como um apartamento em Salvador, o uso de avião particular para viagens com a família, ingressos para shows no exterior e repasses através da empresa da enteada, Boni Bonilha, que recebeu pelo menos 3 milhões de reais por meio de um contrato de consultoria. Os indícios estão em documentos e mensagens trocadas por Jacques Wagner e o sócio de Vorcaro, Augusto Ferreira Lima. Ele também é alvo de mandados hoje. Ferreira Lima havia sido preso na primeira fase da Operação Compliance Zero no final do ano passado, mas está em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. Um outro detalhe, Ferreira Lima é casado com Flávia Carolina Pérez, mais conhecida como Flávia Arruda. Ex-deputada federal pelo PL do Distrito Federal, Flávia foi ministra-chefe da Secretaria de Governo no mandato de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre essa nova fase da Operação Compliance Zero. Eu estou com o Eduardo Castro por aqui, Laura Capriglione conectada em casa também, online com a gente, aqui no telão já comigo. Bom dia, Laura, bom dia, Edu. Quero ouvi-los então sobre mais essa fase e agora com o surgimento de fato de provas que relacionam de alguma forma o senador Jacques Wagner ao caso Master. Edu, bom dia. Bom dia. Bom, que pegue todo mundo, né? Se levante informações sobre todo mundo. Estamos na fase de investigação. O sigilo dessa investigação acabou de ser levantado, ou seja, a gente está começando a ler as coisas agora. Vamos ver quais são os indícios, né? Mas, a princípio, se fez errado, vai ter que pagar. E essa é a maior diferença deste governo para o governo anterior. Se fez errado, vai ter que pagar. Pegou um ministro do presidente Lula, mas pegou uma ministra do presidente Bolsonaro, né? Então vamos dar o devido peso às duas coisas, ver quais são as evidências contra um, evidências contra o outro e que a justiça trabalhe. O que não pode é fazer com que vamos pegar o Jacques Wagner porque nós estamos pegando alguém do lado do Bolsonaro também. Não, tem que pegar todo mundo. E daí quando fala todo mundo, é todo mundo mesmo. É do Lula, do Bolsonaro, do Jacques Wagner, da Flávia Arruda. Cadê o presidente do banco do BRB? Cadê o presidente? Não, esse está preso, né? Cadê o presidente do Banco Central à época? Cadê o governador do Distrito Federal? Cadê o governador do Rio de Janeiro? Cadê todo mundo? Cadê os bancos que deram dinheiro para o banco? Tem dinheiro do Itaú, tem dinheiro da XP, todo mundo, né? Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, Francisquinho e Franciscote também. Porque não pode ficar só num ou fazer em um porque está fazendo no outro. Isso, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Se tem também qualquer daquelas suspeitas levantadas contra algum dos ministros for real, que ande contra.
até o final. Vamos ver se o André Mendonça tem essa coragem toda que ele tem que ter. Afinal de contas, quem sentou lá sabia que podia cair com essas coisas pela frente. Exatamente. O que a gente vai ouvir de Lula, muito provavelmente, é a defesa da autonomia da Polícia Federal, de que a investigação vai em frente, vai pegar e vai, enfim, mostrar o que está acontecendo em relação ao caso Master. Agora, o diretor da PF estava com o presidente Lula na Europa. Ele voltou 4h30 da manhã de hoje. Do G7, Isso. na França. Ele estava com o presidente na Europa, 4h30 da manhã eles chegaram a Brasília. O presidente foi descansar e o Andrei também, mas o Andrei ficou sabendo da operação e até a hora que eu entrei aqui tinha checado, ele não tinha conversado, pelo menos a informação de que ele havia conversado com o presidente Lula não tinha chegado até a gente está falando em indícios, né? Mais um indício de autonomia pura da Polícia Federal, realmente. Eu só quero levantar um pontinho aqui antes de passar para a Laura, que é o seguinte: ontem a gente trazia aqui o que passamos a saber em relação ao senador Ciro Nogueira. A Veja, da sexta-feira passada, já adiantava que essa investigação em relação ao senador Jacques Wagner era realmente a mais adiantada. E já dava uma letra de que talvez a gente viesse a ter uma operação contra Jacques Wagner num momento talvez mais próximo do que uma operação talvez em relação a Ciro Nogueira. O que me espanta nesse caso é que a gente tem muito mais material que já nos chegou em relação a Ciro Nogueira do que em relação a Jacques Wagner. E mesmo assim a gente não vê nenhuma ação em relação a Ciro Nogueira. Mais uma vez eu quero pontuar isso aqui. Pela própria Veja a gente também tinha mais sobre o presidente do Senado. A própria Veja que trouxe lá, que eram 150 milhões de reais. Exato, Davi Alcolumbre, pois é. Aliás, se tem alguém hoje que está realmente preocupado, é esse. Sim. Porque Jacques Wagner já tinha, sem dúvida nenhuma, ele já esperava que alguma coisa parecida ia acontecer. E o Davi Alcolumbre tentou com o Lula que nada acontecesse, isso está divulgado. E agora ele queria falar com o presidente Lula de novo. O presidente Lula não o atendeu, inclusive porque estava fora do Brasil. Esse, eu acho que também, a partir de agora, ele está mais preocupado ainda. Laura, são vários os tentáculos de Daniel Vorcaro no Senado em especial. Bom dia. Bom dia. Bom dia não, eu não acho que seja um bom dia, eu acho que é um dia triste para todo mundo que está no campo da defesa desse governo e tal. Eu sinceramente, eu não estou e nunca vou perfilar entre as pessoas que falam, olha que legal, tá vendo, que bom, né? Não tem nada de bom. Acho uma tristeza que isso esteja envolvendo, nesse momento, um senador aliado histórico, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, e, portanto, isso longe de me deixar, que bom, que legal. Não, eu acho que é muito grave o tamanho das denúncias que estão feitas, as conexões que foram feitas, e eu acho que é importante a gente perceber que não se trata de, olha, foi um contato qualquer, não foi um contato qualquer. Quer dizer, eu estava vendo o relatório, né, do André Mendonça, que justificou essa operação, bom, tem apartamentos, enfim, tem doações de dinheiro inexplicáveis, ao mesmo tempo que também tem, e eu acho que é isso que é o mais grave, ao mesmo tempo que tem uma sincronicidade entre o recebimento de determinados benefícios por parte do banqueiro e atuações parlamentares do Jacques Wagner. Então, eu acho que são evidências fortes que precisam ser aprofundadas, que precisam ser investigadas. A gente precisa seguir todo o processo, dar ao Jacques Wagner o direito de se defender e tal, não sei o quê. Mas eu estou entre aquelas pessoas que hoje estão tristes. E só não estão mais tristes porque nós temos, já desde há algum tempo, um posicionamento claro do presidente Lula, que é isso que você falou, né, Thalita? O presidente Lula, quando um parente próximo dele, né, o filho, tentaram ligar o filho ao escândalo do INSS, o Lula falou, não importa, se tiver devendo, vai ter que pagar. E o que a gente está vendo é o seguinte,
o PT e o presidente Lula não está hesitando, aparentemente, em deixar as coisas acontecerem e, eventualmente, cortar na carne, né? Cortar na carne os problemas que a gente tenha. Então, eu quero ver o que o presidente Lula vai dizer. Eu acho que o presidente Lula vai sustentar e deve sustentar, e eu apoio que sustente, que, olha, errou, que pague. Agora, acho também, bom, enfim, eu acho também impressionante que a gente tenha chegado a esse ponto, porque essa é essa era uma jogada que todo mundo sabia que ia acontecer, era um passo desse jogo que todo mundo sabia que ia acontecer. O Jacques Wagner, não é de agora que a gente está falando do Jacques Wagner, estamos falando do Jacques Wagner há um tempão. Sim. Então, eu acho que o presidente Lula tem que falar, o Jacques Wagner tem que falar, as investigações têm que prosseguir, e o que houver de irregularidade, que o Jacques Wagner pague por isso exemplarmente. Acho até que eu sou até mais dura. Eu acho que, se ele tiver errado, ele tem que ser imediatamente afastado do PT, da liderança do Senado. Enfim, diante do que a gente já tem, eu acho que é importante que o presidente Lula sinalize que nós não temos nenhum compromisso com o erro e que, portanto, nós podemos cortar na carne. E eu vi até um comentário agora, há pouco, me preparando para essa conversa, alguém falando: o Lula pode cortar na carne, o Jacques Wagner é a ferida. O Jacques Wagner não, o Flávio Bolsonaro não pode cortar na carne, porque ele é a ferida, entendeu? Então é uma diferença muito grande. Se a gente tem um ponto podre, extirpemos o ponto podre. O Flávio Bolsonaro não pode fazer isso porque ele é inteiro o ponto podre. E eu acho que é importante mostrar didaticamente para a população que nós não temos nenhum compromisso com esse esquema podre que tomou conta da República, né? Perfeito. Deixa eu trazer, inclusive, uma reflexão aqui em relação ao Senado, né? Porque a gente vem notando que são vários os senadores envolvidos de alguma forma nesse caso Master. A gente citou já Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre e agora Jacques Wagner. E a gente sabe que Daniel Worcaro tinha essa forma de atuação, dos seus tentáculos chegarem por empresas de consultoria, empresas familiares, até esses senadores. Então, é um caso que a gente já viu esse modus operandi aí de Daniel Worcaro em outras situações e agora chega Jacques Wagner. E a gente começou a ter alguma impressão em relação a Jacques Wagner, negativa no caso, quando da votação de Messias para o STF, para a vaga no STF. Vou lembrá-los, naquela ocasião, Davi Alcolumbre, Jacques Wagner está posicionado na hora da votação ao lado de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre canta para ele, cochicha, o número de votos que fariam com que Messias não fosse aprovado naquele momento. Jacques Wagner não reage com indignação, o que nos chamou a atenção. E logo após a votação, ele chega a abraçar Davi Alcolumbre, dá um tapinha nas costas de Davi Alcolumbre. Naquele momento, a gente sabendo o porquê de Davi Alcolumbre, inclusive não querer Messias dentro do STF, isso também nos leva ao caso Master, já nos soou um alerta naquele momento em relação a Jacques Wagner. E agora a gente tem conhecimento sobre esse todo, então, sobre indícios, pelo menos, que levam Jacques Wagner nessa relação direta com Daniel Worcaro, nesse esquema do caso do Banco Master. Então, assim, indícios recentes do que a gente está agora acompanhando acontecer a partir da investigação da Polícia Federal. Eu quero chamar para essa conversa também Fernando Brito. Ele está no Rio de Janeiro, jornalista, está sempre aqui com a gente. Quero ouvi-lo também sobre o que passamos a descobrir hoje a partir dessa investigação, nona fase da Compliance Zero da Polícia Federal. Bom dia, Brito. Tudo bem por aí? Bom dia, Thalita. Eu acho que nós acabamos descobrindo um pouco os detalhes, né? Porque, do fato, já se sabia, como a Laura adiantou, esse assunto era uma espécie de pedra cantada, né? Já se sabia da ligação profunda entre o Jacques Wagner e, por extensão, do Rui Costa, com a teia, né, da qual se originou o Banco Master, principalmente através do Augusto Lima. Então,
eu acho que a surpresa, nesse caso, é bem próxima de zero. E acho que para o Lula também, a surpresa com Wagner também já era bem próxima de zero. O Jacques Wagner, como dizia o Brizola, já estava costeando o alambrado fazia tempo, né? Você lembrou do episódio da votação do Messias, mas tem um anterior, que foi a votação da dosimetria, em que ele celebrou um acordo com a base governia, a base bolsonarista, que foi, na época, incompreensível para muita gente e que agora a gente percebe que era parte de uma estratégia de se grudar no Alcolumbre, porque a proteção que o Alcolumbre visava ou visa para si também se estenderia, nesse caso, ao próprio Jacques Wagner. Então, eu acho que a reação do Lula não vai ser de indignação com as investigações, ao contrário, vai ser na linha do que a Laura adiantou, olha, quem fez, pague. Quem fez, pague, e isso não vai ser surpresa para ninguém. Acho também que a Laura tem razão quando afirma que há uma diferença fundamental, né? O caso, o envolvimento trazido pela investigação, pela apreensão realizada hoje do PT com o escândalo do Banco Master, é por tabela, é por ligação com o Jacques Wagner, enquanto o do Flávio é pessoal. Pessoal, é ele que está trazendo o estigma Vorcaro para dentro da campanha, né? Nesse caso, o estigma Vorcaro, no caso do PT, é só uma ligação, é só não, é muito importante isso, né? Mas é apenas uma ligação com uma integrante do governo Lula. Então, o Galeguinho, como diz o Lula, chamando Jacques Wagner, o Galeguinho está em palpos de aranha. Eu não acredito que a ligação dele seja tão profunda, não. É possível que tenha aqui ali, né, um benefício, um negócio, mas eu acho que não é tão aprofundada quanto é a do Ciro Nogueira. A do Ciro Nogueira é uma relação de subordinação direta e de transformação do Ciro Nogueira no seu agente dentro do Senado Federal. Perfeito, concordo em absoluto. Edu? É o jeito que o Vorcaro faz para trabalhar, né? Tenta pegar, tenta se cercar de todos os lados possíveis e confiava justamente nesse cerco para se livrar de qualquer espécie de complicação que ele pudesse ter. Vamos ver qual é o grau de envolvimento, como disse o Fernando, e quando no tempo exatamente que isso se dá. Claro, isso aqui, olhando para o que aconteceu no ano passado, foi antes, né? Olhando para a grande compra de Ciro Nogueira que se suspeita, foi antes. Mas talvez tenha sido a porta o campo de teste de como é que funcionaria esse tentáculo todo. E por causa disso, não ser tão abrangente. O cara vai ficando mais ousado à medida em que as coisas vão dando certo. Então a gente precisa ver o que aconteceu de fato, o que aconteceu de fato a partir dos dados que a Polícia Federal tem e também a partir das explicações que ele obrigatoriamente vai ter que dar, né? Perfeito. Aliás, tem informação aqui da CNN. Lula discutirá com Jacques Wagner a permanência em liderança do governo. É uma conversa que já era para ter acontecido depois da derrota do Jorge Messias no STF. Ela foi sendo empurrada e deve acontecer, então, nos próximos dias, de fato, para tirar Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Então, vamos aguardar rapidamente isso. Fazer o Senado andar. É uma atuação rápida, né, Laura? Diga, Fernando. Eu acho que nem sequer haverá essa reunião. Quando muito, em contato telefônico. Porque quando você é chamado para discutir a sua permanência num cargo de confiança do governo federal, é sinal que a confiança já foi embora. Já era, né? Então, eu acho que, sendo experientes politicamente, Lula e Wagner não levarão esse caso ao constrangimento de um banho-maria que dure uma semana, 10 dias, 15 dias. Eu acho que a renúncia do Wagner ao posto de líder do governo no Senado é favas contadas e vai acontecer com relativa brevidade. Laura, para fechar? Não, eu também faço essa mesma aposta do Brito, porque
é isso. Quer dizer, nós sabíamos era uma pedra cantada mesmo. Isso aí, acho que até demorou, para falar muito francamente, demorou para a gente pegar e chegar a isso. Mas a gente já sabia que aquela história da privatização do Credit Sexta, lá da Bahia, que o Jacques Wagner foi quem operou a privatização do Credit Suisse, abrindo espaço para o Banco Master antes, o Banco Máxima antes, né? Fazer empréstimos consignados. O Jacques Wagner operou depois para pegar e aumentar os limites do crédito consignado, para que o Banco Master conseguisse passar mais ainda o rodo sobre os aposentados da Bahia, né, com empréstimos consignados gigantescos e tal. Então, a meu ver, isso demorou até. A gente já sabia que tinha esses problemas. O que a gente não tinha ainda eram essas benesses, era a troca, era o que tinha vindo em troca. Porque é aquela coisa, fazer negócio, a privatização da Sabesp aqui, obviamente, é um problema. Agora, a coisa começa a ficar grave e com indícios de crime mesmo contra o povo, contra o erário público, contra, enfim, os trabalhadores, é quando o cara começa a receber benefícios em troca. E esses empréstimos aí, empréstimos não, esses envios de dinheiro que foram feitos para a empresa da enteada do Jacques Wagner, já acendem mais do que uma luz vermelha, né? Acendem os alarmes de Chernobyl. Então, eu acho que é necessário uma ação rápida do governo. Agora, vamos ver, porque isso aí não deve ficar no Jacques Wagner, porque quando isso foi feito, o Jacques Wagner era secretário do Rui Costa. Então, isso aí tende a subir um pouco mais a temperatura. E isso sabendo que nós estamos no meio de uma campanha eleitoral que na Bahia não está nada dada de barato. Então, é uma situação de extremo risco, uma situação, e pode ser que o PT perca pela primeira vez uma hegemonia colocada há décadas já na Bahia, o que é muito grave no meio de uma campanha eleitoral como essa. Então, eu acho que a operação do Lula para se desincompatibilizar desse escândalo, dizer não tenho nada a ver com isso, como de fato parece que não tem, é pegar e afastar imediatamente o Jacques Wagner, mesmo à custa de uma amizade histórica que eles tenham, mas que eu acho que agora é isso como o Brito Laura, falou. A lógica política se impõe com muito mais força do que as amizades, os vínculos pessoais e tal. Laura, Diga, Brito. Laura, eu acho que o Lula não vai precisar afastar o Wagner. Pois é. Nesses postos, acontece aquilo que acontecia na Alemanha, entendeu? O cara recebia a opção, olha, você vai ser passado nas armas, mas se você quiser, te dá uma luga carregada, e eu acho que é isso que vai acontecer com o Wagner, entendeu? O Wagner vai deixar o posto, ele vai poupar o Lula desse constrangimento, mas, sobretudo, ao próprio constrangimento, poupar a si próprio do constrangimento de ser afastado. Eu acho que isso não tem questão. Para mim, o que está colocado agora é qual é o próximo passo disso aí. A gente entenderia, em condições normais, já que a gente tem toda essa ligação entre o Jacques Wagner e o Alcolumbre, que o próximo passo do caso Master fosse o Davi Alcolumbre, sobre o qual já pesam denúncias de que teria levado 30 milhões de dólares em depósitos no exterior para, digamos assim, ser amigo, né, do esquema. Então, acho que, até porque a emenda chamada de emenda master, que elevaria os níveis de comprometimento do Fundo Garantidor de Crédito com os empréstimos do master, jamais poderia ser colocado em pauta sem a anuência do Alcolumbre. Só que o Alcolumbre é mais esperto que todos eles somados e multiplicados por 2. Né? Tanto é assim que o Alcolumbre está fazendo esse jogo com o presidente Lula, que envolve pautas bombas, rejeição do Messias, não colocação dos projetos do governo em pauta, e talvez até a derrubada de vetos hoje mesmo no Congresso Federal, que é algo que a gente tem
que observar na conta, sinalizando: olha, se a justiça vier em cima de mim, quem pagará o preço será você, Lula. Né? Embora o Lula não tenha nenhum controle sobre esse processo. Ainda mais que André Mendonça é insuspeito de qualquer ligação com o governo Lula. Então, eu acho que agora a lógica seria Alcolumbre entrar na mira. Mas no Brasil nem sempre as coisas seguem a lógica. Uma coisa que eu queria destacar, Thalita, é que Sim. vocês observem como essa pulverização do mercado bancário aumentou o número de picaretagens, de crimes cometidos sob esse título. Né? O Brasil era um país de grande concentração bancária. Tínhamos 5, 6 bancões, né, que faziam, pintavam e bordavam, né? E agora nós temos 500, 600, 1.000 pequenas instituições financeiras que estão servindo cada vez mais, e isso está evidenciado nos últimos eventos da vida brasileira, estão servindo como uma lavanderia de dinheiro, estão servindo como instrumentos de realização do crime financeiro, do crime administrativo, do crime político. E isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. É necessário urgentemente que se faça uma freada de arrumação e que essas fintechs e correlatas, fundos e uma série de estruturas de operação financeira seja colocada sob uma fiscalização severa. E como são tantas, não vai haver condições de uma fiscalização severa simplesmente com a estrutura do Banco Central. Se a gente somar isso, então, outra lavanderia de dinheiro que significam as bets, bom, aí nós estamos na situação de pedir ajuda a Deus, porque o resto não pode ajudar a gente. Deixa eu trazer mais detalhes em relação ao que a gente passa a saber com o caso Master, essa investigação, na verdade, né? Outro foco da Polícia Federal é a relação entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e Daniel Vorcaro. Mota admitiu ter viajado para Portugal em um jato de Vorcaro a convite do senador Ciro Nogueira e confirmou que o ex-banqueiro pagou diárias de sua hospedagem num hotel de luxo em Lisboa, conforme apontado pela Polícia Federal. Mota disse que na ocasião não se sabia de nenhuma irregularidade envolvendo Vorcaro. Essa viagem ocorreu em 2024. A investigação também identificou conversas sobre o empréstimo de pelo menos 22 milhões de reais do Banco Master para uma empresa da cunhada do deputado. Em entrevista ao Estadão, Mota se recusou por 5 vezes a responder se atuou para a liberação do empréstimo. Ele disse que a operação cumpriu parâmetros de mercado e afirmou que tudo está dentro da legalidade. Vamos ouvir o áudio divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá, pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno, inclusive, vale muitas vezes mais do que foi contratado. E ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então, está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Não confirma e não nega, Edu. Confirma, né? Confirma, porque, ora, foi para o gerente que o senhor ligou? Foi para o gerente do banco? Não, foi para o gerente de contas especiais, gerente de grandes clientes? Dono. Não, o senhor ligou para o dono do banco. Sim. Não foi nem para o CEO do banco, né? Não sei se tem o CEO do banco, mas ligou para o dono do banco, ou seja, e esse banco, doutor? Vai dizer que você não sabia que era... Ligou, não tinha nada de errado com relação a esse banco. Você andou no jatinho dele, você recebeu o dinheiro dele para pagar a reserva de hotel. Havia uma proximidade, excelência, não havia? Não, disso de mim você não vai arrancar. Não precisa. O senhor não é tão inteligente assim para evitar que a gente perceba o que aconteceu. Laura! Eu acho sempre muito legal a onipresença dos jatinhos, né? Quer dizer, é incrível como essa gente é brega, meu, como essa gente é miseravelmente, assim, a miséria moral desses caras, né? Porque eu já falei isso, repito,
eu estou lendo uma novela sobre o caso Epstein, e o caso Epstein é isso, como é que o Epstein ganhava a confiança desses ricaços do mundo, dos poderosos do mundo, dos políticos do mundo. Era sempre colocando o seu avião particular à disposição desses caras. Porque para esse tipo de pessoa miseravelmente pobre, né, em termos morais, é uma prova de confiança absoluta você ceder o seu avião para o cara ali. Então, a partir dali, as pessoas viram irmãos de sangue. E é isso, né? Quer dizer, mesmo nós estávamos falando do Jacques Wagner, mesmo o Jacques Wagner estava lá andando no jatinho do Morcaro, né? Quer dizer, é incrível, é a lógica do privilégio, né? Eu estou andando num avião que pertence ao membro de uma pequeniníssima elite que tem avião próprio e tal, não sei o quê. Portanto, eu sou bacana, eu sou o cara legal. Foi assim que o Epstein conseguiu a amizade do Clinton, não é do Ciro Nogueira, nem do Jacques Wagner, é do ex-presidente dos Estados Unidos. Então é isso, quer dizer, é uma droga, essa gente é brega, essa gente é o que há de pior, entendeu? Então é isso, eles gostam daquele cara pondo sal em cima da carne folheada a ouro. Essa gente é ridícula, entendeu? E eu acho que o Brasil tem que limpar esse lixo humano, que é óbvio, não é só o Hugo Mota, não é só o. Infelizmente pegou agora o Jacques Wagner, mas eu acho que tem que limpar mesmo. Pô, tá na hora do Brasil dar um salto civilizacional, porque isso é grotesco, né? E é a força dos jatinhos. O jatinho aparece em todo o tempo nesse relatório aí que fundamentou a busca e apreensão na história do Sim. Jacques Wagner. Então é isso, é uma gente. É uma gente. Aí eu estava vendo agora o tal do condomínio em que o Jacques Wagner mandou que chama Poeme Horto. É isso, a coisa dourada, as quadras de esportes exclusivos, as piscinas. Sim, vamos melhorar, né? O Brasil precisa melhorar muito, porque isso aí é de uma breguice que causa constrangimento mesmo. E ainda mais, eu quero dizer isso, né? Causa mais constrangimento ainda, porque que o Ciro Nogueira seja um nojento, vá lá. Agora, que um cara do Partido dos Trabalhadores pô, fique avocando para si esse tipo de privilégio, sério mesmo, cara, eu fico com vergonha. Eu sou militante fundadora do PT, e sou jornalista, militante fundadora do PT. Para mim, isso me causa profunda vergonha, entendeu? Profunda vergonha mesmo, entendeu? Então, eu acho que está na hora de um salto civilizacional mesmo. Sabe que essa semana a gente teve acesso também a algumas mensagens trocadas entre Daniel Vorcari e o Sicário, né? O Sicário que morreu na cadeia. Em uma delas a gente tem a seguinte frase, né? O Vorcário pede o jatinho, né? A Laura falava sobre o jatinho, por isso que eu lembrei. Eu preciso de um jatinho para as quengas. E daí eu lembro do que disse o Brito agora, dessa relação com os senadores, com alguns dos senadores, de sujeição realmente, né? Então, assim, quem são as quengas que ele pede jatinho e depois vai parar emprestado para senador da República? Se ele está falando em linguagem cifrada ou se ele está falando em linguagem Então, direta. Exatamente. Pode estar falando em linguagem cifrada. Pode estar falando do avião para os senadores, por exemplo. Exato. É essa relação que eu fiz com as falas do Brito e da Laura. Brito? Eduardo, a gente quase chega a sentir saudade do Severino Cavalcante. Sim, sim. Entendeu? E ele foi tomar dinheiro do dono da lanchonete do Congresso. Isso. Né? E esses caras, tá? Eles têm a seu dispor, tá? Essa maneira da elite brasileira de ser jeca, de ser miseravelmente jeca.
de se encantar. Eles são uma espécie de nova versão. Havia uma expressão machista que se usava uns 30, 40 anos atrás, né, chamada de Maria Gasolina, e eles agora são Maria Querosene de aviação. Porque você bota um jatinho na frente deles, eles se transtornam. Exatamente. E o pior é que nós, sociedade, estamos nos acostumando, né, com a máxima do que mal tem. O dinheiro é privado, o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E nós não nos damos conta que na vida pública isso se revela uma corrupção moral que faz com que a gente perca as nossas ligações com os nossos princípios, com as nossas ideias, com as nossas fidelidades, que leva a gente a ter que assistir a cena constrangedora de uma militante com 50 anos de Partido dos Trabalhadores, como ela, né, lamentar. E olha, eu só tenho que te dizer como consolo, Laura, que não é exclusivo do PT. Entendeu? Todo mundo. Com o tempo, você vai cedendo, e quando você vê, você já não é você mesmo. O episódio do Jacques Wagner, sem que nisso vá uma pré-condenação a ele, que tem o direito de se defender, é esse fato. Ele é um homem que veio do meio sindical. Ele é um homem que veio das negociações mais sagradas que você pode fazer, que são aquelas que você faz em nome dos seus companheiros. Pois é. Acho que a gente... eles travaram. Eu achei que o Brito tinha eu concluído a fala, né? Foi uma... um bom ponto final, mas eles achei saíram. Que tinha sido uma pausa. Não, mas é o que a gente dizia ontem, né? É feia a frase, mas havia certo recato em roubar o dinheiro público. Né? Se roubava... O Brito citou o Severino, eu cobri a eleição do Severino, a noite da eleição, né? Que tinha como adversário Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi advogado do PT, Podem foi ser deputado por conta federal de um apartamento, tempo, né? Voltou? No Poeme. Oi, Brito. Peraí, Brito. É que tinha caído a conexão. Eu vi que, inclusive, caiu também aqui, me parece. Recording in progress. Brasileiros pode estar sendo comprometida. Eu acho que ele não está nos ouvindo e a gente não tem acesso a ele, né? Isso, Vamos lá. Ele ainda não está nos ouvindo. Isso. Vamos lá. Mas eu estava dizendo, o Severino Eu acho que a Thalita caiu. Ele cai tão... Acho que a partir do minuto em que ele toma posse... A partir do a gente pode cair, ela não. A gente está tendo aqui alguma... Mas enquanto ela volta... Vocês não... nos ouvem? Acho que eles não nos ouvem. Não, e nós ouvimos mas a gente ouve eles. Agora foi. Fecha o assunto, Edu, por favor. Isso. Não, é só para o Severino Cavalcante, a partir do momento em que ele toma posse, todo mundo sabia que era questão de tempo. Porque o cara fazia pequenos negócios. E os pequenos negócios, como falou o Brito, era conceder o bar do Congresso para alguém e tal. Pequenos negócios derrubaram o presidente da Câmara. Que era de interesse de todo mundo derrubar. Ele foi uma aberração surgida no primeiro governo Lula, surgida na eleição da Câmara no primeiro governo Lula, um desacerto dentro do PT que fez com que surgisse Severino Cavalcante como alternativa para a direita tentar atrapalhar a vida do presidente. Mas era petequinha, como dizia lá atrás Roberto Jefferson. Era uma petequinha, mas petequinha derrubava a gente. Sim. Agora não é uma petequinha, agora é jatinho. Jatinho derruba também, viu, gente? Cai de vez em quando. Cuidado. Deixa eu fechar o cenário nacional com mais essa notícia. Jair Bolsonaro informou ao Supremo que a pistola apreendida em uma blitz no Distrito Federal pertence a ele. Segundo a defesa do ex-presidente, essa arma havia sido entregue a um militar do Exército para manutenção, depois de uma falha no funcionamento. Os advogados afirmam que a equipe de segurança retirou uma peça essencial para o disparo para evitar acidentes, já que Bolsonaro usa medicamentos psiquiátricos que podem afetar a cognição.
O ministro Alexandre de Moraes questionou por que essa manutenção foi pedida às vésperas da análise da situação de Bolsonaro na prisão domiciliar. A defesa nega irregularidades e diz que não houve decisão judicial para a entrega das armas ou o cancelamento dos registros do ex-presidente. Ou seja, não pediram por que a gente ia tirar. Eu acho que tem uma dúvida aí também importante, estava discutindo ali na redação com o Rafa, nosso editor. Eu não sei se eles tiraram essa pecinha justamente para que Bolsonaro não pudesse usar a arma e ele, tendo pegado a arma, constatou que tinha algum problema com ela. Está escrito na nota. Então tá vocês mandam agora consertar. Então, está escrito na nota. Vê se a gente consegue botar a nota aqui, por favor, no nosso telão, porque daí eu consigo ler lá, eu sou velhinho, eu tenho dificuldade. Bota aqui no telão, ali fica muito pequenininho pra gente. Por gentileza. Tem um trecho na nota em que ele fala que é o... Recentemente, o peticionário constatou, pelo simples acionamento do ferrolho, sem qualquer necessidade de disparo, que o mecanismo não estava funcionando regularmente. O peticionário constatou, pelo simples acionamento do ferrolho, ou seja, foi ele que pegou a arma. Ele falou, puxa vida, tem algum problema aqui, ela não está atirando. Então, ou seja, ele estava com a arma na mão. Sim. É um Marcola dentro da cela, pode ter arma na mão? Então por que o Bolsonaro pode? Ninguém pedir. Se ninguém pedir. Mas ninguém pediu para tirar, né? Poxa vida. É um negócio de louco. É um negócio de louco. É o fim da linha completa. Tem que prender todo mundo. O acionamento do ferrolho é aquela cena que todo mundo que já viu filme policial sabe, que é pegar a pistola e puxar para trás o ferrolho, preparando ela para disparar, para colocar a bala na agulha. Isso é incompreensível. Né? E é incompreensível que a gente explica por quê. O senhor tem 24 horas ou 48 horas para explicar por quê. Por que o senhor estava armado dentro de, teoricamente, uma prisão domiciliar? Por que o senhor estava testando arma dentro de uma prisão domiciliar? Eu acho que nessas dúvidas, nessas perplexidades que nós temos em relação ao Bolsonaro, só falta a gente chegar à perplexidade por que tiraram por segurança uma arma com medo do Bolsonaro se ferir com o disparo, né? Porque, nesse caso, é o que menos deveria preocupar. São tantos questionamentos que essa nota traz, né? Porque, assim, é a mesma coisa que... Não, é a mesma coisa, Brito. Fazem lá blitz no presídio e encontram um monte de bico, como eles falam, que é aquelas facas feitas com ferro. Tal. Imagina perguntando pro preso assim, por que você tá com a arma? Porque ninguém pediu para eu entregar. Mas você tá todo mundo louco? Tá todo mundo maluco? O que é isso? É óbvio que não pode. Sim. É óbvio que a Polícia Federal tinha que ter feito uma vistoria. Tem que fazer uma vistoria de assim, de não. É óbvio que a Polícia Militar tinha que ter feito uma vistoria antes. Então tem alguém no bolso de alguém. Então tem alguém no bolso de alguém. Eu me recordo que antes do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, foi determinada uma inspeção na casa. Então alguém está no bolso de alguém, e aí, assim, mas para mim está uma prova, não é só o representado, no caso ali, o peticionário que está fazendo prova contra si mesmo. O advogado dele, ao dizer que foi ele que mexeu na arma, está dizendo que ele teve acesso à arma. E que deixou a arma por ali. Pois eu só mexi nela para ela se tornar um brinquedinho e deixei ela por ali. Manda prender todo mundo, careca. Vai, só para te dar a voz e fechar esse debate. Gente, eu acho mesmo que nós estamos normalizando coisas absurdamente anormais, né? Quer dizer, sob todos os pontos de vista e sob todos os riscos, a análise de todos os riscos que essa nossa eleição corre. Vamos lembrar, o atentado do Adélio foi em setembro, e ele virou o jogo. E nós não sabemos até hoje o que é que de fato aconteceu naquele atentado e nem sabemos... Olha, nós sabemos muito pouco. Nós sabemos, por exemplo, que o Adélio treinou tiro junto com os filhos do Bolsonaro em Santa Catarina. Quer dizer, o Adélio, no momento que ele comete o atentado ou comete o atentado contra o Bolsonaro, os parceiros... Desculpa. Os parceiros dele não era o Lula, não era o Jean Willis, era a família Bolsonaro. Então, eu acho inacreditável que a gente tenha uma disposição da Justiça, do Alexandre de Moraes, falando,
O Bolsonaro não pode conversar por celular com ninguém. Não, ele não pode conversar por celular com ninguém, mas ele pode ter uma arma. Quer dizer, como assim? E se a gente lembra do Roberto Jefferson, o que o Roberto Jefferson fez quando foi ser colhido na casa dele, onde ele estava cumprindo também uma prisão domiciliar? O que aconteceu? Ele atacou e poderia ter matado agentes da Polícia Federal. Com fuzil e granada. Com fuzil e granada. E o Bolsonaro estava agora para ter vencida a prisão domiciliar dele, o período de... Quer dizer, é tão surreal o que nós estamos vivendo, e nós vamos falar agora, daqui a pouco, sobre o Trump falando das eleições brasileiras, sobre tudo isso. Quer dizer, obviamente, nós não estamos vivendo um período normal. Se a gente não entender isso, não entender que o Brasil hoje exige cautelas, mas não são cautelas normais, são cautelas excepcionais, e nós estamos permitindo que um cara que tem um filho candidato possa amanhã, por qualquer coisa, se fazer de vítima novamente e virar a narrativa dessa eleição, como já fizeram na eleição passada, na eleição retrasada. Então, é sério mesmo, eu acho que o Brasil está vivendo um período de alienação mesmo, entendeu? Não é possível que a gente esteja normalizando fatos extremamente anormais como esse, entendeu? Quer dizer, e para mim, o Alexandre de Moraes, vis-à-vis esse fato, só tem uma providência a tomar: tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar e levá-lo para o presídio de segurança máxima, porque esse cara é uma ameaça a ele e à República, porque os filhos já falaram: Bolsonaro está deprimido. Não sou eu que estou falando, os filhos dele falaram. E um cara deprimido é uma ameaça contra si mesmo. Então, não é possível esse cara se manter no spa particular dele fazendo esse tipo de loucura. Eu não sei onde é que nós estamos com a cabeça. Laura, imagina se ele, em lugar daquele ferro de soldar, tivesse disparado essa pistola contra a tornozeleira eletrônica. Pois é. Pois é, até o final do mês a gente tem uma decisão de Alexandre de Moraes, então, para analisar por aqui. Eu não sei se ele tem outra arma. Ele tem que ser encaminhado ao presídio às 3 horas da tarde hoje. Sim, perfeito. Pessoal, vou encerrar aqui cenário nacional. Brito, muito obrigada. Um beijo enorme para você. Sempre muito bom tê-lo por aqui e ouvi-lo, viu? Um beijo. Prazer estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, Brito. Até. Vamos lá, vamos ao cenário internacional. O presidente Lula reagiu publicamente nesta quarta-feira às declarações de Donald Trump sobre a política brasileira feitas ao fim da cúpula do G7 na França. Em coletiva de imprensa em Genebra, Lula foi firme ao explicar por que não se reuniu com Trump. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Mais cedo, Trump disse que conversou com Lula, mas fez críticas ao Brasil, que classificou como politicamente perigoso. Ainda confundiu Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro. O presidente americano afirmou erradamente que Bolsonaro Júnior teria sido preso ou poderia ser preso. Dá uma olhada. I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the
Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Eu acho um barato isso. O Brasil tem eleições. Ninguém joga mais duro do que a gente tem eleição fraudada. Eu tô aqui eleito numa eleição fraudada, é isso que ele diz, né? Ele costuma dizer. Lula respondeu que Trump tem direito a preferências políticas, mas disse que o presidente americano não deve se meter nas eleições brasileiras. Segundo Lula, a eleição do Brasil é um problema do Brasil. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Laura e Edu de volta aqui comigo e eu quero receber agora também James Green, presidente do Washington Brasil Office. James, é um prazer te receber sempre por aqui, seja super bem-vindo. Eu vou começar com o James Green e depois passo para a Laura e para o Edu também, porque tem muita coisa para a gente comentar nessas falas que foram feitas durante o G7. Green, qual é a sua avaliação, então, em relação a essa fala de Lula? Eu acho muito curioso isso, dele falar sobre a eleição fraudada dos Estados Unidos, pela qual ele foi eleito, e chamar os Bolsonaro de Bolsonaro Júnior. Eles comemoraram tanto, Eduardo e Flávio, de terem sido recebidos por Donald Trump, agora a gente fica sabendo que ele nem sabe diferenciar um do outro, sabe? Não sabe os nomes dos dois. Qual a sua avaliação, por favor? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, o Trump, na verdade, está dizendo que as eleições de 20 são, 20 são fraudulentos, não de 24, que é ironia, porque ele fala em 20 vários estados houve fraude nas eleições, de 24, quando ele ganhou, não houve fraude, ou seja, há fraude quando ele perde, esse é o problema. Eu acho que o Lula tem toda a razão, a preocupação séria é a interferência americana nas eleições, e eu acho que vai além de uma declaração em apoio a Flávio Bolsonaro, em outro momento no futuro. Eu acho que os americanos vão tentar interferir em todas as maneiras possíveis, entre eles ações clandestinas da CIA, outros agentes do governo, essas campanhas de pressão sobre o país, com o novo tarifaço, com as acusações de que o Brasil não sabe controlar o crime organizado e está taxando eles de terroristas. E essas pressões agora alegando que não há democracia no Brasil porque o Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos de prisão por ter participado em ações contra o governo, contra o país e contra o governo de Lula no seu apoio ao golpe de 23. Então é isso, e eu acho que nunca pode confiar na palavra de Trump sobre qualquer coisa, porque ele mente mais do que ele fala a verdade, mas com certeza os americanos vão tentar interferir nas eleições de todas as formas possíveis para garantir que Flávio seja o candidato vitorioso. Edu. Eu queria saber do professor Green se há alguma coisa no noticiário que tenha chamado a atenção para o G7 nos Estados Unidos. Se ele está sabendo, qual foi a manchete, se teve alguma importância, uma vez que o presidente dos Estados Unidos não dá nenhuma importância para o G7, mas ele foi lá. Nós, evidentemente, que estamos dando dessa perspectiva das coisas que se falam sobre o Brasil e da própria presença do presidente Lula. Que importância tem o G7 hoje, no noticiário, inclusive? Eu acho que tem importância no noticiário no sentido que as manchetes de Washington Post, New York Times e outros estão dizendo que os líderes da Europa e do mundo estão aprendendo como lidar com essa pessoa maluca, como passar a organizar acordos internacionais, tomando em conta a loucura do presidente Trump, para manter uma certa unidade internacional contra as coisas mais perigosas que ele está levando adiante.
E uma das questões é sobre a questão de Ucrânia, a guerra de Ucrânia contra a Rússia, onde o G7 está muito preocupado com a situação. E, inclusive, eu acho que Lula talvez vá participar, porque Zelensky me parece que chamou a Lula a ajudar a tentar mediar um acordo de paz, dado o fato que Trump prometeu fazer um acordo de paz no primeiro dia do seu mandato e não tem feito nada até agora sobre esse assunto. Agora, eu acho que são as questões mais importantes que os líderes estão pensando agora. Como aguentamos mais 2 anos dessa pessoa louca que está na Casa Branca, destruindo o mundo com suas ações políticas? Laura, Eu queria fazer uma pergunta para o professor James Green, que estuda isso há tanto tempo. É, Você mencionou, e eu acho que essa fala do Trump mostra mesmo, como você disse, uma intenção dos Estados Unidos de intervir no processo eleitoral brasileiro. Essa história das organizações terroristas, o crime organizado confundido com organizações terroristas, o tarifaço, Lei Magnitsky e tudo mais, mostram que os Estados Unidos não estão brincando sobre o seu propósito de virar a América Latina toda para o seu lado. Isso está acontecendo hoje em vários países da América Latina, e, obviamente, o Brasil, pelo peso, pela importância econômica e pelas suas reservas minerais e por toda a sua riqueza, obviamente, estão no foco disso. Mas você, professor, como você acabou de falar sobre nós estamos diante de um presidente obcecado com essa questão, e a gente tem um histórico, né, no Brasil, de ações da CIA, que você mencionou, que poderiam estar hoje se infiltrando nas instituições, financiando parlamentares, financiando movimentos sociais outros, e isso, inclusive, hoje, com o apoio das redes sociais e tal. Então, eu gostaria que, por favor, porque muita gente não viveu 64, não entendeu, por favor, que o senhor contasse para o nosso público como é que a CIA atuou em 64 para desestabilizar o governo do João Goulart, que era. Então, o João Goulart, ninguém fala sobre isso, ou pouco se fala, mas o João Goulart, nas pesquisas que havia antes do golpe de 64, ele era amplamente majoritário, porque estava fazendo um governo que tinha muito apoio popular. E, no entanto, a CIA conseguiu, através de um monte de ações, desestabilizar esse jogo e acabar dando golpe de Estado. Então, eu queria perguntar para o senhor Sim. como a CIA atuou naquele momento e como hoje ela pode estar atuando para desestabilizar essa aprovação que o presidente Lula vem granjeando. Não, então, primeiro é importante lembrar, são 60, quase 50, do mais 55 anos já entre o golpe de 64 a hoje em dia, então mudou muita coisa na vida em termos de como funciona a CIA, como funciona os Estados Unidos, etc. e tal. Mas o que a CIA fez em 62? Houve eleições para os governadores, eles financiaram os governadores que estavam na oposição ao João Goulart. Alguns ganharam, não sei se é por causa do dinheiro americano ou não, porque outros, como Miguel Arraes, de Pernambuco, ganhou a eleição em 62, foi eleito governador de Pernambuco. Houve um investimento de pelo menos 5 milhões de dólares, que seria hoje em dia 35 ou 40 milhões de dólares, que é bastante dinheiro, que foi dado aos movimentos sociais de ONGs, think tanks que estava planejando o golpe. Isso de um lado, do outro lado, o agente militar Vernon Walters, que foi chamado pelo embaixador Lincoln Gordon para estar no Brasil, assessorando ele, teve relações fortes com as Forças Armadas Brasileiras, porque ele era o intérprete no FEB, os forças brasileiros que estavam na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, conhecia todos os coronéis daquela época, que em 64 já eram generais, e ele foi mandado justamente para acompanhar e ajudar a costurar as conspirações que estavam surgindo em vários segmentos do exército, e claramente ele fez isso e avisava os americanos sobre a possibilidade do golpe, e depois os Estados Unidos mandou uma força-tarefa caso houver uma guerra civil com as forças do Goulart contra as forças das militares, que não houve. Então essa força-tarefa foi retirada e não chegou ao Brasil, mas era a intenção de fazer uma intervenção militar. Agora, podemos entender
pela política do chanceler, o ministro do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é cubano-americano, anticomunista, que eles querem, nos próximos 2 anos do mandato deles, derrubar o governo de Cuba. Isso claramente é uma intenção. Se eles vão conseguir isso, é outra questão. Então, parte dessa maneira era de enfraquecer os aliados de Cuba, Venezuela, e fizeram uma invasão de Venezuela para derrubar esse governo, e tem o Estado de México, o Estado brasileiro, que tem uma posição de neutralidade, de reconhecer todos os estados, então tem relações com Cuba. Então, uma intenção é derrubar o governo brasileiro, em certo sentido, ou apoiar Flávio Bolsonaro, ao meu ver, justamente para manter essa política internacional. Mas não é a única razão. As questões que você colocou sobre as minerais raras, outros recursos brasileiros, sempre o interesse desses sectores multinacionais norte-americanos que operam na América Latina. Está querendo voltar para essa política dos anos 60, ou a política norte-americana desde o começo do século XX, de tomar a América Latina como seu quintal, onde tem todo o direito de interferir quando quiser. Então, esse é o problema. Agora, eu não tenho nenhum acesso à CIA, ao Departamento do Estado, das suas deliberações, de saber exatamente o que eles estão planejando. Então, só podemos especular dessa possibilidade. E o fato que ele sabia imediatamente sobre a história do Bolsonaro, mesmo que ele confundiu Flávio, Eduardo, é uma indicação dos canais que a família Bolsonaro tem com a Casa Branca, através do Departamento de Estado e através do Marco Rubio. Perfeito. Aliás, o professor cita Cuba, há um temor de que os olhares agora dos Estados Unidos se voltem à América Latina por conta, inclusive, do fim da guerra no Oriente Médio, né? Deixa eu trazer informações sobre isso. Donald Trump e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, formalizaram um memorando de entendimento que amplia o cessar-fogo no Oriente Médio e abre caminho para um acordo definitivo entre os dois países. Trump assinou o documento presencialmente no Palácio de Versalhes, na França, após a cúpula do G7. Já o presidente iraniano assinou o memorando eletronicamente. O documento prevê a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, a suspensão do bloqueio americano a portos iranianos e uma trégua de 60 dias para negociações sobre o programa nuclear do Irã. Em troca, Washington se compromete a discutir o alívio de sanções econômicas contra Teherã. Está prevista ainda a criação de um fundo de reconstrução estimado em até 300 bilhões de dólares, financiado por países do Golfo, com o objetivo de recuperar áreas afetadas pela guerra no Irã. Um aspecto que chama atenção, aliás, é que Washington aceitou que o Irã mantenha algum nível de enriquecimento de urânio para fins civis, desde que sob monitoramento internacional. Rubio era essa pessoa que falava, não pode enriquecer o urânio, não vamos deixar. Então, assim, é mais uma configuração dessa grande derrota dos Estados Unidos diante dessa guerra contra o Irã. Professor, aliás, tem muita gente chamando a atenção que essa assinatura do acordo se tratou de uma peça pregada por Emmanuel Macron em Donald Trump, porque o botou para assinar no Palácio de Versalhes, que é o mesmo lugar onde a Alemanha assinou a rendição durante a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é uma rendição dos Estados Unidos nesse momento em relação ao Irã, não? Eu acho também, não há garantias que esse acordo de paz vai durar. Eu acho que são várias pressões contra essa possibilidade de manter essa entrega nesse momento. Nós temos que lembrar os iraníes em 79, quando forças da Guarda Revolucionária, que virou Guarda Revolucionária, ocuparam a embaixada norte-americana e pegaram não sei quantos reféns, esqueci o número de reféns, que ficaram sob controle da República Islâmica até o final do governo de Jimmy Carter. Em grande parte, ele perdeu as eleições por causa dessa ação, a sua incapacidade de resolver o problema, e eles entregaram os prisioneiros, as pessoas reféns, no dia da posse de Ronald Reagan, que venceu nas eleições de 80 contra Jimmy Carter. Então, é possível que os iraníes estão vão esticar essas negociações, criar situações onde é necessário estender ou criar uma situação de violência, agressão, onde se volta à guerra, aumento de novo os preços de gasolina, que é a grande preocupação do Trump nesse momento, porque as eleições
vão chegar em novembro e a possibilidade de que os democratas ganham a maioria na Câmara e talvez no próprio Senado. Então, ele quer paz a qualquer custo, está entregando tudo, todas as metas que ele anunciou, os 8 metas que ele anunciou no começo da guerra, nenhum está sendo cumprido. Não houve mudança de regime, não havia levante popular, não há um fim dos mísseis que Irã tem, porque ele falou ontem, todo o país tem direito de manter mísseis, então Irã também tem direito. Não havia um acordo sobre o urânio, ou seja, um desastre. E gastou bilhões de dólares que vão aumentar a inflação e a crise econômica americana. Então, o Trump está desesperado para ter um acordo, especialmente para criar uma situação de incentivar a bolsa de valores e baixar os preços de petróleo, mas pode estourar por outro elemento, se me permite falar mais um elemento, que é Israel. Porque parte do acordo fica repetido várias vezes que Israel tem que retirar-se de Líbano, que não vão fazer. Bibi Netanyahu precisa manter uma linha dura, porque ele vai enfrentar as eleições, onde ele não tem nesse momento capacidade de compor um governo de coalição, ele pode perder o poder, ele pode ser condenado por vários processos de corrupção contra ele, então ele pode provocar o volta da guerra, porque ele precisa nas eleições, atacando o Líbano várias vezes, provocando uma situação onde Irã ataca Israel, e assim os Estados Unidos ficam numa situação complicada, se vão apoiar ou não vão apoiar Israel nessa situação. Sabemos que há um conflito muito forte entre Trump e Netanyahu nesse momento, mas isso não quer dizer nada, porque Trump ele tem uma personalidade totalmente vacilante, que um dia ele ama uma pessoa, outro dia ele está criticando a pessoa, e a terceiro dia está namorando essa pessoa de novo. Então isso não é uma indicação. E para finalizar, é importante dizer que estão republicanos da linha dura contra o Irã que não estão satisfeitos com esse acordo, porque é pior do que o acordo que Obama fez com o Irã em 15, que Trump criticou tanto e rasgou o acordo quando ele entrou na presidência em 19. Então, é uma situação muito instável. Eu acho que não tem nenhuma garantia que as coisas vão ficar pacíficas nos próximos 3, 4 meses antes das eleições cruciais no Brasil, nos Estados Unidos e em Israel. Perfeito. Algum questionamento, Edu? Laura, se não passo para a próxima. Laura? Eu quero perguntar assim, professor, a gente sabe que para Israel esse acordo é péssimo, ainda que seja um acordo provisório e tal, não sei o quê, em vista do fato de que o Irã, para todos os analistas com quem eu tenho falado, o Irã sai vitorioso dessa guerra. Quer dizer, para quem achava que ia acabar com o Irã em 2 semanas, a vergonha do Trump é que o Trump não consegue acertar nem com o que ele disse ontem, né? Quer dizer, não tem uma mínima linha de coerência. Então, agora ele já está dizendo que, pô, o novo governo do Irã, que sucedeu ao Ali Khamenei, que por acaso é o filho do Ali Khamenei, né? Não, eles são muito razoáveis, eles são muito legais, e a Guarda Revolucionária, puxa vida, está topando fazer negócio. Enfim, o Trump não se acerta com aquilo que ele disse ontem, não tem coerência nenhuma e tal. Mas para Israel é um problema, né? Porque Israel está vendo o seu principal adversário no Oriente Médio sair dessa guerra engrandecido, né? Engrandecido, inclusive engrandecido face às monarquias absolutistas lá. Então, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você falou numa possibilidade de Israel continuar com escaramuças no Líbano, à custa da população civil e tal, a gente já sabe, né? Para eles não importa que mate um monte de gente e tal. Você acha que pode haver uma provocação em larga escala ali para forçar a retomada, uma provocação de lado a lado, aliás, estou perguntando, para forçar uma retomada do conflito em grande escala, ou isso aí a gente vai ficar assistindo essa guerra de atrito até a eleição de novembro?
Então, tem que entender, a situação no Oriente Médio e Israel é tão complexa, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver a complexidade da situação. Porque, na verdade, Hezbollah está atacando Israel no norte, mandando drones e matando pessoas. Então, há uma popularidade de uma resposta israelense contra uns ataques internacionais contra o país, embora que é exagerado, mata civis e tudo isso. Então, podemos criticar todas as medidas que Israel está fazendo, mas existe essa situação onde a população quer defender-se contra Hezbollah, que está atacando o país. Porém, o Bibi precisa mostrar que a sua política de anos e anos para derrotar Irã está funcionando, que não está funcionando. Ele perdeu. Nesse momento, é uma grande derrota para ele. Então, é bem possível que ele vai fazer uma provocação, alguma situação, para reforçar sua base da extrema-direita nas eleições, onde, nesse momento, ele não tem número suficiente de votos no membros do parlamento, Knesset, para compor um governo após as eleições de outubro. E ele tem que manter a extrema-direita da coalição com ele, nesse momento, quando há uma divisão muito forte entre as forças da extrema-direita. E depende muito da lista árabe e como eles vão se posicionar, porque 21% dos israelenses são árabes que podem votar, palestinos árabes que podem votar, e eles podem eleger membros do parlamento para determinar quem vai governar a partir de outubro. Então, Bibi, para reforçar sua situação, é bem capaz de fazer provocações, de criar uma situação onde é um contra-ataque, os Estados Unidos estão numa situação incômoda, porque nas eleições, essa questão, em vários lugares nos Estados Unidos, é uma questão importante, a questão do apoio a Israel. Então, há uma situação muito complexa e qualquer coisa pode acontecer. É difícil prever um caminho claro, mas qualquer coisa pode acontecer. Não tem nada garantido com esse acordo nesse momento, porque são várias forças que estão querendo não deixar esse acordo funcionar. Perfeito. Entre eles, republicanos. Sim. A gente segue acompanhando, de fato, a assinatura desse memorando, mas tem muita água para rolar até isso se formar aí 60 dias pelo menos. Professor Green, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Um abraço, até. Uma última notícia internacional, a Ucrânia lançou nesta quinta-feira o maior ataque com drones contra Moscou em 2 anos. Os ataques atingiram uma refinaria, provocaram incêndios e paralisaram aeroportos, com centenas de voos atrasados. A Ucrânia diz que essa ação foi uma resposta aos ataques russos e afirmou que o povo russo paga o preço da guerra de Putin. Em tom de ameaça, Kiev disse que se a Ucrânia queima, a Rússia também vai queimar. As autoridades russas afirmaram que interceptaram centenas de drones ucranianos. O governo da região de Moscou informou que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. E tudo nos leva a crer que em breve a gente vai ter um novo contra-ataque por parte da Rússia a Kiev, a Ucrânia. Se existia um temor em relação a uma guerra nuclear envolvendo Irã, nesse momento agora bem recente, eu acho que há um temor que é ainda maior em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia por conta dessa evolução dos ataques, dessa escalada de ataques que a gente está vendo acontecer nesses últimos períodos aí. A aguardar também. Eu vou voltar para o cenário nacional, Laura, Edu, para falar sobre o fim da escala 6x1. Segundo a Folha de São Paulo, aliados de Davi Alcolumbre afirmam que o presidente do Senado impôs condições para destravar a PEC que acaba com a escala 6x1. Entre as condições estão uma reunião com o presidente Lula, um acordo sobre a escolha do relator e mudanças no texto aprovado pela Câmara. Alcolumbre defende nos bastidores incorporar propostas apoiadas por empresários e pela oposição, como o pagamento por hora trabalhada e acordos individuais entre empresa e empregado. A reportagem também aponta que o presidente do Senado discute manter a escala 6x1 em alguns setores, como de serviços, por exemplo, que seriam mais afetados, gente. 70%. A gente está falando de 70% de quem trabalha escala 6x1, viu? Se o Senado alterar o texto, a PEC terá que voltar para nova votação na Câmara, o que pode deixar essa mudança para depois do processo eleitoral. É isso. Quando a gente espera
A gente pensa que parou de esperar o de pior de Davi, o que vem de pior de Davi Alcolumbre, ele traz mais novidades. E agora para melar completamente o fim da escala 6x1, Edu. Ele está fazendo sopa de pedra. Já ouviu falar da história da Não. sopa de pedra? Eu quero tomar uma sopa, o cara, só preciso de uma pedra para tomar a sopa. Então tá aqui a pedra. Não, agora eu preciso de uma panela e de água para fazer a sopa. Tá. Agora eu preciso de sal, de um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho para dar um tempero na pedra. Sabe o que vai bem com pedra para fazer com que o caldo fique mais grosso? Batata. Então, daí você bota batata. Um pouquinho de cenoura também é bom. Músculo, carne, músculo. Aí o cara bota tudo da panela e ele tira a pedra e toma a sopa. É isso que o Alcolumbre quer fazer. Não, a gente... Vamos votar 5x2. Só que a gente tira 70% daqueles que são os beneficiados. Né? Primeiro bota a pedra e depois vai indo até tirar a pedra. Ele quer fazer a PEC do patrão, ele quer fazer a PEC do 7x0, só que como ele percebeu que andar com uma apenas, andar só com essa ia dar muita dor de cabeça, ia dar muito problema, ele joga para dentro, também estava na cara que isso ia acontecer, né? Porque daí coloca com um único relator, um relator que ele quer escolher, né? E daí faz do jeito que ele quer até chegar a hora de tirar a pedra. Não, malandro é o gato que já nasce de bigode, senador. Só que eu acho que a partir de hoje, com essa história de pegar Jacques Wagner, ou de pelo menos ser alvo de operação da Polícia Federal, enfraquece muito qualquer vontade que ele tenha de conversar com o presidente Lula para tentar se defender de PF. Sim. Ele viu que a coisa se está batendo, se a água está subindo nesse ponto, é bom você botar o nariz para cima e se segurar até a hora que der. Sim. Porque tá difícil para o Alcolumbre se segurar. Fora que é preciso ver se ele convenceria a casa de fazer a mesma coisa. Né? Há 1/3 de senadores, inclusive ele, que não passa por eleição, só que está em 2/3 que tem. Vamos ver. Agora é a hora, inclusive, por isso, do presidente Lula resolver logo a questão Jacques Wagner na liderança, mudar a liderança e ir para cima. E tem a questão também daquele PL, né? Do PL que faz com que, saindo da Câmara, acabe resolvendo, entre aspas, o problema no Senado, porque fica tudo no nível infraconstitucional. Já está circulando aqui que é bem possível que Jacques Wagner realmente abandone a liderança do governo no Senado e quem assuma seja Camilo Santana. Está aqui circulando o nome de Camilo Santana já. Gostei muito da analogia da sopa de pedra, eu não conhecia, muito boa. Laura? Eu acho que o Alcolumbre está fazendo, ele está fazendo o jogo mais realista possível. Ele sabe que ele é minoritário. Ele sabe que essa defesa da escala 6x1 é absolutamente antipopular. Ele sabe disso. O que ele foi fazer? Ele foi se jogar no colo dos patrões. Quer dizer, ele não quer... e os patrões, a gente sabe, os patrões elegem muita gente. Nós temos um Congresso Nacional hoje que é dominado pelo patronato. Se você pegar a quantidade de peões, a quantidade de trabalhadores que tem, é a ínfima da ínfima da ínfima da ínfima minoria. A quantidade de trabalhadores é uma vergonha para uma democracia como a nossa, né? Enquanto isso, nós temos uma profusão de patrões que, em democracia nenhuma, acho que a gente tem essa preeminência, esse predomínio do patronato, da burguesia no Congresso. É isso, ele é o agronegócio, é empresário disso, é empresário daquilo, é empresário daquilo outro. Então, o que o Alcolumbre está fazendo? Ele pegou e falou, olha, eu sou minoria, eu não vou me eleger agora, porque eu não preciso, porque eu já fui eleito há 4 anos atrás. O que eu vou fazer? Eu vou me jogar no colo dos patrões, porque eles conseguem, apesar de todas as opiniões e todas as posições antipovo, eles ainda conseguem se eleger. Então, eu acho que o Alcolumbre está fazendo um jogo realista, ele é quase um marxista. Ele está falando o seguinte, quem é que tem os meios de produção? São vocês? Eu vou defender vocês. Então, é isso. Agora, isso só coloca para a gente, novamente, para não redundar com o que o Edu falou, porque o governo federal está se mexendo por outros campos também. Mas
Isso só coloca para a gente, hoje, mais do que nunca, a necessidade de mudar esse Congresso, né? Quer dizer, nessas eleições, não dá para a gente pegar e falar: olha, tudo bem, elegemos Lula e o resto o Lula arruma. Está na hora da gente pegar e tirar esse predomínio massacrante do patronato que a gente tem no Congresso Nacional. Isso é uma ditadura. Existe um termo em economia política que chama plutocracia, que é o governo dos ricos. O que nós temos no Brasil é uma plutocracia. O Alcolumbre, ele representa isso, ele é a plutocracia. Ele, aliás, ele tem cara de plutocracia, né? Então, é sobre isso. Ele está seguindo a lógica de um país que está há 500 anos sendo governado por essa mesma escumalha que só diz os seus próprios interesses. Aliás, a sessão conjunta do Congresso Nacional prevista para hoje foi cancelada, viu? Segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a falta de acordo, baixo quórum, inviabilizaram a análise de vetos presidenciais. Uma nova sessão deve ser convocada antes do recesso, porque estamos às vésperas do recesso. Se isso não for resolvido na próxima semana, na próxima semana, tem que ser. Hoje é dia 18, tem que ser na próxima semana. Tem que ser na próxima semana. 23 para 24. Até dia 27, porque depois dia 27 é recesso. Não, e 23, 24 é noite de São João. Isso. Então há uma quantidade grande de deputados do Norte e do Nordeste que não estarão de jeito nenhum lá. E é completamente compreensível. É a mesma coisa que você esperar que deputados do Rio, de São Paulo e até de outros lugares do país estejam em Brasília no Carnaval ou no Natal. É o mesmo tipo de apelo. Aliás, acho que até o Natal é um correlato mais próximo. É o mesmo tipo de apelo. É o dia de estar com a família, é o dia de estar na sua cidade, é o dia de estar com a sua comunidade, por uma razão religiosa e também de festa. Então não vejo nenhuma diferença de 23 de junho para 24 de dezembro. Sim. Vai acontecer como todo ano acontece. Infelizmente, a gente está chegando a essa constatação que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Davi Alcolumbre não vai pautar a matéria e a gente vai ter isso empurrado, quem sabe, para depois do recesso. Mas, durante o período do pós-recesso, é período eleitoral. É eleição. Então, se fica difícil de votar, fica muito fácil de dizer de quem é a culpa. E ajuda bastante por um outro lado. Vou falar sobre outro tema. No último dia 13, o presidente Lula sancionou o marco legal do transporte público. A gente contou aqui para você um pouquinho. Essa nova lei pode abrir caminho para novas fontes de financiamento do setor, o que pode levar à ampliação, por exemplo, do tarifa zero no país. No entanto, alguns vetos parciais a essa lei acenderam um alerta em quem está acompanhando o assunto. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Rafael Calabria, pesquisador de mobilidade urbana do BR Cidades. Rafael, seja bem-vindo, um prazer te receber por aqui. Explica para a gente, então, quais são esses vetos e o tamanho dessa lei, o que ela pode realmente possibilitar a partir, então, da sua sanção. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. E todos mais estão aí nos acompanhando. É um projeto bastante robusto, é um projeto muito inovador, né? Tenta dar uma organização nacional para o setor de transporte urbano, que é muito municipalizado, né? Um tema de cada município. E tenta avançar, né? Modificar um cenário que já existiu no passado, né? Mas a Constituição acabou se municipalizando. E também dar regras para a qualidade, né? Então, tentar melhorar a frequência, baixar tarifas, aumentar a cobertura das linhas, que também tem reduzido nas cidades brasileiras. É bastante promissor. É importante colocar que o texto foi feito pelo Ministério das Cidades, né? Então, teve um debate técnico na elaboração do texto e depois foi incluído em projetos que estavam tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado. E o resultado final, ainda assim, é bom. Os vetos, na verdade, estão alarmando porque eles modificaram alguns entendimentos, mas que na nossa visão é correto. A sociedade civil pediu algum desses vetos. E o pior problema, na verdade, foi o ataque que teve no Congresso, né? Que a Câmara, a extrema-direita atacou alguns temas que iam conseguir abaixar a tarifa, posso explicar depois, e foi um ataque até mais grave do que os vetos que geraram um impacto, mas que é reduzido. Perfeito. Vou passar para Eduardo, Laura, para perguntas, para a gente entender direitinho para onde podemos caminhar. Edu? Já pode começar falando, então, de onde que eles bateram mais firme aí com relação a esses pontos que você disse que desfiguram, de certa forma, o projeto. Bom, a porrada foi capitaneada pelo Kim Kataguiri, né, o deputado lá do MBL,
criou um alvoroço com algumas permissões de taxas que o projeto criava, e o projeto autorizava municípios a criarem, então os municípios teriam que depois fazer leis locais, fazer um debate local, né? Não ia ser nada criado imediatamente, e o artigo que foi retirado pelo ataque dele vinculava diretamente a taxa a baixar a tarifa, né? Então não ia nem ser uma criação, ia ser uma substituição, eventualmente, de taxas. Mas aí se criou um alvoroço de que o Lula ia criar impostos e tal, e o relator acatou, né, totalmente a pressão do MBL e retirou o artigo. Então, o que acontece? Na verdade, se manteve as fontes de receita federal e para obra, né, para infraestrutura. Então, na verdade, tende agora o projeto a aumentar a pressão para que a União seja, digamos assim, a salvadora da pátria, né? Consiga resolver, e não vai resolver muito, né? O município tem um papel importante, ainda assim precisa executar a política. Então, na verdade, esse ataque da direita deixou o projeto desequilibrado. Agora, com outros temas que tem no projeto de definição dessas fontes de custeio, apesar dele ter tirado o artigo que tinha as fontes de custeio, pode ser que no futuro se promovam debates, né? Tem alguns projetos já em tramitação sobre fontes específicas, e o texto da lei dá essa diretriz, então pode ser que tenha, na verdade, atrasado o debate, e também tem outras leis que já cobrem um pouco, então não ficou totalmente descoberto, mas foi bastante grave, principalmente porque ele tirou a parte que organizava os recursos, não só a que criava, mas a que organizava. Então hoje ainda assim vai ficar um pouco desorganizado o que foi retirado, né, pelo ataque aí da direita no Congresso. Laura? Eu queria te perguntar, porque eu acho que esse debate ainda está muito incipiente na sociedade brasileira, né? Diferentemente do fim da escala 6x1, que todo mundo já sabe que manter a escala 6x1 é escravidão, é a perpetuação da escravidão e tal. A questão da tarifa zero ainda não é uma coisa que as pessoas vejam como viável. Primeiro, a questão da viabilidade. E segundo, que é o seguinte, anualmente, em vez de ter tarifa zero, a gente vê um aumento da tarifa, né? Quer dizer, então, ou seja, nós não só não estamos caminhando rumo à tarifa zero, como nós estamos vendo. Eu fico sempre muito impressionado com essas cenas que passam aqui, porque passa um ônibus com a tarifa 3,05. Nós estamos há muito tempo já com tarifa de 5,40, né? Quer dizer, 5,40. é uma tarifa altíssima e que foi aumentada esse ano pelo Ricardo Nunes aqui em São Paulo, assim como teve vários aumentos e tal. Então, eu queria te perguntar, será que não daria para a gente, pelo menos, caminhar para uma perspectiva de congelamento da tarifa, né? Quer dizer, com o aporte, a organização dos recursos e tal, não sei o quê, a gente já avançar uma perspectiva imediata para a população, que é de congelamento das tarifas, porque já é muito caro, o serviço já é muito ruim. Anteontem, aqui, linha verde, em São Paulo, linha privatizada, o desespero das pessoas, porque às 9 horas da manhã, anteontem, estava parada a linha verde inteira, e as pessoas desesperadas na Rua Vergueiro, aquele congestionamento, aquele milhares de pessoas na rua e tal. Então, o serviço é ruim, é ruim e é caro. Então, a minha pergunta é, será que com o pouco que a gente já conseguiu avançar, já não daria para a gente pegar e falar de uma perspectiva muito concreta para a população, que é não a tarifa zero, mas o congelamento da tarifa agora, para que os trabalhadores sejam menos penalizados por esse gasto enorme que acaba sendo feito ao final de cada mês? Excelente ponto. É muito complicado, inclusive pela falta do marco, né, pela desregulamentação do setor. Tem uma diferença muito grande em relação à escala 6x1, apesar de que o pessoal do Tarifa Zero já está em contato com o pessoal do VAT para tentar, né, fazer a pauta junto, mas é muito diferente, porque o transporte é um tema municipalizado, né, e a questão trabalhista é uma questão federal. Então a CLT foi criada lá na década de 30 e hoje vamos ajustar, né, até a Constituição, e tem uma definição federal que as empresas têm que seguir. E enquanto o transporte é um serviço prestado, né, pelo poder público, mas concedido e municipalizado. Então, não existe nenhuma ferramenta hoje do governo federal
definir o que as cidades vão fazer. Inclusive, se fizesse, seria derrubado, porque é inconstitucional. E o marco ele começa a gerar esses instrumentos, ainda assim não vai ser definitivo, porque a Constituição não mudou, a gente precisa da PEC do Sistema Único da Imobilidade, da deputada Luiza Erundina, a PEC 25, que tá na Câmara. Então, tende a ser muito mais lento. Além do que o setor de transportes é muito mais recente do que a pauta trabalhista, né? A CLT é da década de 30, a Lei da Mobilidade é 2012, né? O direito social é 2015, também da Luiza Erundina. Então, todo o debate é muito mais recente. E isso é resultado também, Laura, de um lobby muito forte do setor empresarial, né? Eles criaram um campo, né, o setor do transporte, muito despolitizado, muito tecnocrático, né? Toda a produção é muito tecnocrática, sempre tem um debate de tentar expulsar o passageiro e a passageira da discussão, de achar que é um tema, enfim, do Olimpo, né? Muito técnico. E isso a gente está tentando reverter, né, com a coalizão Mobilidade 000, BR Cidades, né, Passe Livre, outras organizações estão tentando reverter esse cenário e politizar o tema. Agora, o que é bastante concreto é o marco tem um artigo específico para a criação de programas federais agora, o que não era permitido antes, era muito limitado, né, o Refrota é um programa mais de financiamento, então, a partir do ano que vem, né, porque esse ano é eleitoral, o governo federal já pode lançar um programa. A questão é que vai ser um programa para os municípios aderirem. Então, quem aderir ao programa vai ter a regra, talvez tarifa zero ou pelo menos reduzir a tarifa. Acho que para o programa congelar a tarifa é pouco. Quando entrar no programa tem que ser para reduzir. É que vai ser pouco município. Vai ser aí uma casa aí de 60, algumas dezenas de municípios, né? E tende a ser gradual. É difícil a União fazer qualquer passo ou medida que tenha um impacto nacional para o transporte. Isso é praticamente inviável hoje. Então, o que quer que seja que for ser criado ano que vem, vai ser gradual, tende a ampliar o debate, cobrar que o município tenha conselho de transportes. O Marco Legal tem um artigo muito bom de transparência, de abertura de dados da operação das empresas de ônibus e de trens também, né? Vale lembrar que o Marco se aplica aos trens urbanos. Então, todas as concessões metroviárias que estão sendo feitas vão ter que ter o contrato revisado, né, para ter abertura de dados, para ter participação, para ter alguns elementos também de cobertura e frequência que hoje não são observados, né? A gente está vendo o metrô reduzir frequência em algumas linhas. Então, o debate tende a se fortalecer, o impacto em contratos é um pouco mais imediato, mas depende das prefeituras e estados mudarem, mas a União vai ter que começar apoiando municípios. E aí, para finalizar, eu acredito que essa movimentação de programas federais, de impacto nos contratos locais, ela tende a aumentar a pressão para o que vai ser a solução final, em algum momento, que vai ser alguma coisa semelhante à PEC 25, da Erundina, de criar um sistema semelhante ao SUS, que tenha comitês entre estados e municípios, que tenha mais resoluções federais sobre boas práticas, diretrizes e caminhos a seguir, né? O Marco traz algumas, mas é um passo inicial. Então, para ter um cenário semelhante ao que a gente faz no trabalhista, vai ser a PEC. Perfeito. Rafael, assim, seguimos acompanhando esse debate, contando sempre com a sua ajuda, importantíssima aqui para que a gente possa entender melhor, viu? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Thalita. Um abraço. Um abraço, até. Olha só, vamos a Porto Alegre, porque por lá professores, funcionários e estudantes estão fazendo hoje um ato contra as parcerias público-privadas na educação do Rio Grande do Sul. O governo Eduardo Leite pretende leiloar 98 escolas estaduais no próximo dia 26 de junho. A mobilização é organizada pelo sindicato CEPERS e faz parte da campanha Não Venda a Minha Escola. Quem acompanha ao vivo a mobilização é o repórter Guilherme Oliveira. Guilherme, conta pra gente como tá o clima aí e a mobilização. Bom dia. Bom dia, Thalita, Laura, Eduardo. Olha, estou na Praça da Matriz agora, na frente do Palácio Piratini, sede do governo estadual, onde está acontecendo agora uma assembleia dos educadores. Eles aprovaram paralisação no dia 26 de junho, que é o dia que vai a leilão, então, 98 escolas estaduais gaúchas, né? Então, grande maioria que está aqui, não teve ninguém contra, acaba de aprovar essa paralisação, todo mundo fica sabendo já agora em primeira mão, via TVT, que no dia 26, então, na próxima semana, as escolas estaduais do Rio Grande do Sul estarão paralisadas contra essa entrega por 25 anos de 98 escolas estaduais gaúchas para iniciativa privada.
é um contrato bilionário, né? A empresa que vai pegar isso aí, olha, é um melzinho na chupeta, né? Enquanto hoje o governo repassa 10 mil reais para as escolas, a partir da concessão vai passar a repassar mais de 100 mil. Então, quando é para o público não tem dinheiro, mas quando é para o privado tem. A comunidade acadêmica está indignada. Não são quaisquer escolas públicas que vão passar só aquelas que estão bem sanadas, bem estruturadas, escolas que passaram por reformas recentemente, é que eles vão passar então para a iniciativa privada. Pessoal muito preocupado, funcionários de escola, Thalita, já pedindo transferência, porque grande parte dos serviços que hoje são feitos pelo Estado, a partir da concessão para a iniciativa privada, vão ser também terceirizados. Estudantes também dessas escolas pedindo para ser transferidos com o medo da cobrança de mensalidade. Nossa equipe conversou também com os estudantes. Não está descartado aqui no Rio Grande do Sul a ocupação de escolas públicas, a exemplo do que aconteceu no Brasil em 2016, porque é grave. O que está acontecendo é muito grave. Não é à toa que o Eduardo Leite recentemente recebeu em Nova York o prêmio de Tigre do Ano, né? Por ser um cara que está vendendo todo o Estado com muita facilidade. Ele vendeu a Companhia de Energia Elétrica, ele vendeu a Companhia de Água Pública e agora está vendendo as escolas. É esse o ponto que chegamos. Todo mundo quer saber também aqui como é que vai ser essa disparidade, porque 98 escolas vão ser concedidas à iniciativa privada e para elas tudo, né? O investimento vai ser muito maior e as outras 2.400 escolas como é que vão ficar? Dentro da mesma escola que vai ser privatizada, terão duas direções, uma pedagógica e a outra administrativa. Como é que vai ser a gestão da escola no dia a dia? Eles não querem saber. Liquida tudo. No final do mandato, o Eduardo Leite conseguiu nomear um conselheiro, que era do MDB, deputado aqui, parceria dele, conseguiu tirar, né? Estava em análise, estava tudo muito mal explicado. O Tribunal de Contas, então, cedeu nessas nomeações políticas. E agora, no dia 22 de junho, na próxima semana, serão entregues os envelopes na B3 aí em São Paulo, para no dia 26 alguém ir lá e arrematar. Você sabe que esses governadores liberais, como Tarcísio, o Eduardo Leite tem um fetiche nessa história de bater o martelo na B3. E o Eduardo Leite, então, ao seu estilo, finaliza o seu mandato com mais uma privatização. A gente conversou com um dos professores que está no ato aqui hoje, que está organizando, junto com seus colegas, um ato nesse final de semana aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Estamos aqui na Praça da Matriz com uma delegação muito grande da região do 14º Núcleo do CEPERG Sindicato e de outros núcleos do CEPERG de todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito importante lembrar a todos e a todas que sábado, dia 20, nós teremos uma caminhada, uma grande caminhada da Rua Independência lá em São Leopoldo, saindo da Praça da Imigrante, passando por duas escolas e dispersando na Escola Pedrinho, que está presente aqui com uma grande delegação. Muita mobilização por parte dos alunos, professores, direções de escolas, dos pais e também das outras escolas que não estão na lista dessa privatização, que é uma vergonha. Muitas escolas da região tiveram problema da enchente, foram inundadas e a comunidade ajudou a reconstruir essas escolas. Por isso, a defesa da escola pública que atenda a todos e a todas. Então é isso, né? Enquanto dá lucro, enquanto é vantajoso, as empresas ficam. Mas e se não for lucrativo ali na frente? Então é uma devastação, é uma falta de compromisso. Aqui em Porto Alegre estamos enfrentando um problema muito grave, que as empresas que estavam gerindo os postos de saúde entregaram os postos porque disseram que não davam o lucro que elas esperavam. E agora a nova empresa que vai assumir diz que vai cortar em 60% o salário dos trabalhadores da saúde. E isso a gente está vendo agora acontecer nas escolas, né? Então a saúde terceirizada e agora isso chegou na educação, chegou nesse templo sagrado da classe trabalhadora que é a escola pública. Perfeito. Guilherme, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Até. Então, notícia essa de último minuto que o Guilherme traz aqui pra gente. Dia 26 de junho, escolas estaduais do Rio Grande do Sul paralisadas contra essa privatização que vai acontecer, essa entrega de 98 escolas pelo governo Eduardo Leite, entrega à iniciativa privada. 26 de junho, escolas do Rio Grande do Sul paralisadas. Vamos seguir, vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse cenário internacional, mas tem tudo a ver com a nossa também, a nossa política nacional. A professora
Ana Sadioro Garcia está lançando o livro Brasil, BRICS e África no Regime Internacional de Investimentos. É uma obra que analisa as relações econômicas e de cooperação entre países dos BRICS e nações africanas, como Angola e Moçambique. A partir do livro, a gente vai também conversar agora sobre o papel do Brasil, o Sul Global, as disputas que estão redesenhando a geopolítica mundial. Professora Ana, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vinda, parabéns pelo trabalho. Eu queria começar te questionando, assim, o que a gente tem visto, de fato, parece que é uma aceleração nesse processo de redesenho da geopolítica mundial, né? Por conta de ascensão da China, e a China que está ali nos BRICS, a guerra aí, Estados Unidos e Irã, também acelerou essa recomposição de forças. Eu queria que você, primeiramente, então, apresentasse o livro para a gente, o que ele busca tratar. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui conversando com vocês num momento em que o mundo passa por tantas mudanças e transformações, né? Com essas guerras em curso, e a gente vê a ação ilimitada, né, sem restrições dos Estados Unidos junto com Israel, levando o mundo a esse caos, né, que nós temos vivido. Mas precisamente esse livro resulta de um trabalho de pesquisa de 3 anos que eu fiz com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre as relações Brasil-África, em que eu olho com mais detalhes para o acordo de cooperação e facilitação de investimentos desenvolvido pelo Brasil com vários países do mundo, que começou exatamente com Angola e Moçambique. Angola e Moçambique foram países muito relevantes, são ainda muito relevantes para a política externa brasileira, mas foram particularmente relevantes ao longo aí dos anos 2000 e 2010. Angola, a principal receptora do investimento brasileiro, né? As construtoras brasileiras investiram massivamente em Angola, em hidrelétricas, estradas, infraestruturas, e Moçambique como principal receptor da cooperação técnica brasileira na área de saúde, agricultura, mas também na área de mineração, né? Foi um investimento enorme realizado pela mineradora Vale do Brasil, mas não sem impactos, né, sobre as populações locais. A gente sabe que a mineração pode causar impactos sociais, ambientais. Isso acabou também ocorrendo em Moçambique. Então, eu realizei entrevistas, né, com atores locais nesses 2 países e fui investigar como é que eles veem, qual é o olhar, né? A gente costuma falar com muita autoridade, né, sobre as relações Brasil-África, mas pouca gente se pergunta como os atores africanos enxergam essas relações, né? E eu fui, então, entrevistar alguns atores, enxergar como eles veem a cooperação com o Brasil, o investimento brasileiro nos seus países e esse instrumento chamado Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos do Brasil com esses 2, né, particulares países. Perfeito. Estou com o Eduardo Castro, Laura Capiglione, e vou passar para eles. O Edu, que inclusive morou, né, em Moçambique, então tem esse conhecimento. Edu, por favor. Morei em Moçambique em 2010, 2011 e morei em Angola em 2019. Né? Então eu tive a oportunidade de ver de perto 2 momentos diferentes em 2 países diferentes. Países que têm histórias muito parecidas em alguns aspectos e muito diferentes em relação a outros. Mas a relação com o Brasil, principalmente cultural, sempre foi muito grande. E a relação econômica com Angola é maior do que com Moçambique, sendo, como falou a professora, a questão de transferência de conhecimento do Brasil para Moçambique. Eu tive com o presidente Lula em inauguração da universidade, eu tive com o presidente Lula já como ex-presidente na questão da fábrica de remédios, que era um drama fazer com que a fábrica de remédios funcionasse em Moçambique, para fazer remédios básicos. Não estamos falando de nada de muito especial. E projetos na área de agricultura, que também tinha investimento japonês muito grande. Então eu queria, primeiro de tudo, perguntar à professora, que a minha visão já tem aqui 15 anos de um lugar e 5 anos do outro. Como é que está hoje essa relação Brasil e Angola e Moçambique? Se mudou muita coisa. A Vale saiu de Moçambique, né? A Vale foi vendida para, se não estou enganado, é Rio Tinto, que é australiana, né? Que é a mineradora que ficou no lugar, mas a Vale fez a uma estrutura... indiana, indiana. Uma indiana. Toda a estrutura foi feita pela Vale, região de Tétia, uma das regiões mais quentes do mundo. E daí eles acabaram saindo de lá depois
da morte do ex-presidente Navalny e das mudanças pelas quais o Brasil Sim. foi submetido a partir do impeachment. Então, eu queria saber, professor, como é que está hoje? Se mantém na mesma base? Diminuiu? Os governos golpistas acabaram com muita coisa? Como é que está? Exatamente, mudou muita coisa desde a Operação Lava Jato, né, que impactou particularmente as empreiteiras, mas impactou também o crédito do BNDES, que a gente chama de, o próprio banco chama de pós-embarque, né, o crédito para serviços de empresas brasileiras no exterior. Então, essa fonte de financiamento foi congelada, cessada em 2015, desde 2015 não há desembolsos do banco, e as empresas mesmo, no caso de Angola, isso impactou muito, elas recuaram, né? Elas foram muito impactadas porque eram exatamente o centro, né, da Lava Jato e de tudo que a gente viveu aqui no Brasil. No caso de Angola, houve uma retração grande do investimento, houve um impacto também político, né? O longuíssimo mandato do João Lourenço dos Santos foi finalizado e houve aí uma nova presidência a partir de 2017. Houve uma retração do volume e do número de empresas brasileiras que, apesar de ainda estarem presentes, porque são muito enraizadas, né, como você mesmo disse, houve um recuo muito grande porque foi cessado a fonte de financiamento, né? No caso de Moçambique, Moçambique teve uma acelerada, né, relação com o Brasil nessa área da cooperação técnica, tanto da área de saúde, agricultura, educação também e saúde em Angola, né, mas não no mesmo volume de Moçambique. E no caso da Vale, a Vale desinvestiu, houve o que eles chamam de desinvestimento na política de descarbonização, porque o produto da mineração lá é o carvão, né? Então a Vale saiu e vendeu a empresa, mas houve muita crítica, porque precisamente quando a Vale ia começar a pagar os impostos devidos no país, ela teve várias isenções de impostos para fazer os investimentos, ela sai. Então, muitos atores, analistas, né, analistas da gestão pública de Moçambique se questionaram, né, o que fica, né, para o país. E houve muita mudança também no que tange à cooperação brasileira em Moçambique. Na questão da fábrica, né, iniciada pela Fiocruz, com apoio brasileiro, a ideia inicial era que se tornasse uma fábrica de medicamentos antirretrovirais para HIV/AIDS, e no final a fábrica se transformou, ela foi depois nacionalizada, não conseguiu, a tecnologia ficou obsoleta diante do tempo que levou para a instalação da fábrica, vocês imaginam. E aí se transformou numa fábrica nacional hoje de medicamentos, mas medicamentos mais simples, né, paracetamol e não de maior complexidade. E no caso da agricultura, o Brasil saiu, né, o projeto chamado Pró-Savana, que era para a introdução da soja e um corredor logístico no norte de Moçambique com o Japão, sofreu também muitas críticas, porque a gente conhece também os impactos do monocultivo da soja no Cerrado brasileiro. Houve muito debate sobre isso, mas no final o Japão ficou, né, e o Brasil saiu. O que eu faço no livro? Que eu achei que foi relevante trazer aqui para vocês. Houve muitos estudos, muitos debates, enquanto isso estava um pouco ali, né, na ponta, na moda, né, muito financiamento, muitas empresas, mais ou menos aí 2014. Quando começa a Lava Jato, começa a crise política, que depois se torna também uma crise econômica no Brasil, essa cooperação muita gente para também de pesquisar, de ir a esses países, e eu fiz toda uma atualização, né, de 2014, 15 para cá, como nós estamos. E, na verdade, nós estamos perdendo espaço nesses países, né? A China está muito presente, a China se consolidou como uma grande parceira do continente africano. A gente tem também a Índia e a Rússia. A Índia também é uma parceira histórica do continente, muita migração indiana. A gente vai na África, a gente vê muitas, né, muitas comunidades indianas no continente africano. A Rússia, né, um outro país dos BRICS, com as relações históricas da ex-União Soviética, manteve muitas embaixadas, sua diplomacia, mas o Brasil, lamentavelmente, recuou. Precisava retomar essas relações, mas oferecendo algo, né? Os africanos
eles não são bobos, eles não estão ali achando que a gente vem benevolentes e querendo simplesmente ajudar, eles sabem que tem interesses por trás, mas a gente precisa também oferecer algo em troca, né? Investimentos, cooperação, conhecimento, troca, né? A gente tem aqui no Brasil muitos bolsistas na pós-graduação, nas universidades e na graduação. Então, a gente tem que, né, restabelecer nossas relações com os países africanos, relações horizontais e de cooperação. Laura? Puxa, estou achando demais essa aula que a professora está dando, porque a gente sabe mesmo dessas relações. O Brasil e a África têm laços históricos dados por um convívio intensíssimo e uma troca intensa durante o período da escravidão e que foi simplesmente eliminada, né, quando começa a campanha contra o tráfico negreiro, como se as relações entre o Brasil e a África fossem apenas, isso já seria muito, mas fossem apenas o tráfico negreiro, né? Quer dizer, houve uma troca de cultura, houve uma interpenetração da África com o Brasil, a um tal ponto que o Atlântico era conhecido como um rio, né? Era um rio que separava os dois continentes, de tão próximos que eles eram. E, no entanto, isso que você está falando é muito triste, né? Quer dizer, é uma oportunidade histórica que a gente perdeu nesse último período. E eu queria te perguntar, a China, que vem se impondo, né? Não pela força das armas, mas pelos negócios, né? A China é um grande negociador e é aquela coisa que eu vi um dirigente africano falando, que a grande vantagem de se negociar com a China é que, enquanto os colonizadores tradicionais vêm com armas para arrancar a nossa riqueza, os chineses vêm comprar o nosso negócio e ainda oferecem um hospital, oferecem uma universidade, oferecem uma escola, oferecem um trem, oferecem um... Enfim, há Bom, a China não poderia ser um parceiro do Brasil ou as relações nesse processo de reaproximação da África, ou isso aí, a África é perdida para esses outros membros dos BRICS, né? Porque você só mencionou membros dos BRICS, né? Você falou Rússia, falou Índia, falou China, e nós estamos ali, ao contrário, perdendo. Como é que a gente faz para, usando os BRICS, ou se é que isso seja possível, usando os BRICS usando os BRICS e a nossa proximidade cultural histórica com a África, a gente poder chegar de novo nesse mercado e nesses seres humanos que têm tanto a contribuir para a humanidade? Olha, Laura, ótima questão, e aí tem várias coisas para a gente desdobrar, né? A primeira é que a gente costuma falar muito das relações Brasil-África nesse aspecto histórico, nesse aspecto cultural, e muitas vezes pelo aspecto religioso, as relações raciais, e muito pouco a gente fala das relações econômicas. A gente tem uma África moderna hoje, uma África que tem organizações internacionais, integração regional, a recente área continental de livre comércio africana, já desenvolveu, na época da pandemia, durante essa pesquisa por IPEA, nós fizemos uma nota técnica, um relatório, sobre como o continente africano enfrentava a pandemia, a quantidade de dados que a União Africana produzia, a América Latina não chegava nem perto. Então, há aí um África pessimismo, como a gente fala aí no inglês, né, que a gente precisa superar, né? A gente tem uma África moderna hoje, e é essa África que os BRICS e o Brasil se aproximam. Agora, infelizmente, uma notícia ruim. Não há uma política dos BRICS para a África, tá? Há relações bilaterais entre cada um dos países BRICS e o continente africano. No caso da China, essa relação já está aí desde o final dos anos 90, muito consolidada no Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, né? A cooperação da China com a África inicialmente foi muito em torno da busca por recursos naturais e energéticos, né? Ela ficou conhecida como também essa política um tanto predatória em termos ambientais e trabalhistas, porque não segue, né, os padrões ocidentais,
De fato, né, ocorreram várias questões, isso não é irreal, mas a China, de fato, ao mesmo tempo, ela vem no diálogo, né, com os países. Ela não quer a sua imagem sendo aí prejudicada, nem nada disso. Então, ela cria esse fórum, né, os líderes africanos vão anualmente, é um fórum que se reúne a cada ano, seja na China, seja num país africano, e hoje a China já vem investindo em vários setores industriais, né, por uma demanda dos países africanos, ela já vem investindo na área de manufatura, na área da infraestrutura, ela vem investindo em zonas econômicas especiais, dado que o modelo de crescimento da China foi em cima de zonas econômicas especiais, os atores africanos, conhecendo isso, também demandaram, e cada vez mais ela vem investindo nessa área, de forma que a China está, evidentemente, hoje como um grande player, né, um jogador muito relevante, disputando, né, de igual para igual ou até mais com os europeus. E há um dado muito importante que a gente escuta dos atores africanos, que é a entrada da China e os BRICS, eles abriram a margem de manobra de negociação. Porque aí os africanos, ou os países do sul global, não têm apenas, né, os países ocidentais, a Europa, os Estados Unidos, o Banco Mundial a recorrer. Podem também jogar um pouco o jogo, né, e ganhar espaço de barganha, espaço político, ao poder também acessar os BRICS, a China, a Rússia ou o Brasil, e assim por diante. Então, esse aumento, ampliação do espaço de barganha de negociação política e econômica é um resultado para os países africanos da ascensão da China e dos BRICS. Mas não há, pelo menos até hoje, né, até hoje não há iniciativas comuns. Cada país tem a sua agenda, né? A China, como eu disse, tem a sua própria bem consolidada, a Rússia também tem a sua própria, a Índia também, e o Brasil, que iniciou e começou a desenvolver esse perfil mais da cooperação e do investimento, precisaria retomar isso. Os BRICS são espaço para isso? Podem ser. Hoje, dentro dos BRICS, a gente tem a Etiópia, né, o Egito e a África do Sul, né? Temos 3 países africanos dentro do grupo, eu acho que o Brasil pode aproveitar essa oportunidade. Professora Ana, foi uma aula realmente. Que bacana poder passar a saber mais sobre o assunto com você por aqui, viu? Parabéns pelo livro. Aliás, o livro Brasil, BRICS e África no Regime Internacional de Investimentos, da Ana Sadioro, está disponível para download em PDF. Você consegue acessar através do site www.editora.puc-rio.br. Então é só entrar lá no site, está disponível gratuitamente para download, tá certo? É isso, professora, agradecidíssima pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade, um grande beijo para você. Prazer, obrigada. Até. Deixa eu fechar rapidamente com futebol agora. O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, está internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. O comandante do Tetra, em 94, apresenta um quadro de inflamação pulmonar e respira com a ajuda de aparelhos. A reportagem com atualização você confere em tvtnews.com.br. E na Copa do Mundo, a CBF confirmou agora há pouquinho que Neymar não joga amanhã. Pois é. Esta quinta-feira está movimentada com 4 jogos importantes pelos grupos A e B. À 13h, a Tchequia enfrenta a África do Sul em Atlanta. Mais tarde, às 4h, tem Suíça e Bósnia em Los Angeles. E às 7h, o Canadá pega o Catar em Vancouver. O dia termina às 10 da noite, com um confronto entre México e Coreia do Sul em Guadalajara. Para saber onde assistir aos jogos, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Vai direto para o site da TVT, com todas as informações da Copa. E aí, qual é a boa hoje, Edu? Hoje eu acho que o jogo que talvez deve ser o mais divertido de assistir, não tem nada a ver com o Brasil, é o das 10 da noite. México e Coreia do Sul. Acho que deve ser o jogo mais interessante de assistir. Só está falando de África, veja como o dinheiro não é tudo. África do Sul e Nigéria, os dois maiores PIBs de África. A África do Sul é o pior time africano e a Nigéria nem foi para a Copa. Veja você. E todos os outros times dando um baile, né? Muito bem. Os times africanos, puxa vida. E lembrei agora, você estava falando, 25 de junho, semana que vem, aniversário da independência de Moçambique, 51 anos. Bacana. Laura, até amanhã. Beijo.
Cadê a Laura? Tá aqui no Aí. telão comigo, aqui. Até, Laura. Edu. Tchau, até amanhã. Tchau pra você também. Até amanhã. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais tarde, às 16 horas, tem TVT News segunda edição, com o Dom Ernesto por aqui, com mais informação, mais notícia, mais análise. Eu volto amanhã, às 10h30 da manhã, e te espero por aqui também, tá certo? Um beijo enorme. Até lá. Tchau, tchau.